combustível para os seres humanos. Há quanto tempo estamos no planeta? Estamos no planeta há muito tempo. E se você observar as autoridades em nutrição, parece que tudo muda a cada 6 meses. A gordura sempre foi considerada o inimigo público número 1, mas no último ano, nos últimos 6 meses, a Time Magazine, o programa Catalyst, há muitas mensagens surgindo agora dizendo que a gordura, na verdade, não é a vilã, é uma parte muito importante do corpo. O que eu gostaria de fazer, ao invés de ser apenas mais uma voz nesse labirinto de opiniões dizendo que você deve ou não comer, é abordar o assunto a partir do equilíbrio ácido-alcalino. O que é ácido alcalino? O equilíbrio ácido-alcalino é chamado de escala de pH. pH significa potencial hidrogênico, porque quando você dissolve ácido em uma solução, ele libera íons de hidrogênio. Quando você testa com ácido algo você está testando quantos íons de hidrogênio há nele. Vamos dar uma olhada na escala de pH. No extremo ácido, você tem 0. No extremo alcalino, você tem 14. E no meio, você tem o neutro, que não é nem ácido nem alcalino, é 7. O sangue tem uma leitura na escala de pH. A leitura do sangue na escala de pH fica entre 7,35 e 7,4. Todo o sangue estará dentro desse intervalo, porque se o pH do sangue subir para 8, a pessoa entrará em coma e morrerá de alcalose. E se o pH do sangue cair para 7,22, essa pessoa entrará em coma e morrerá de acidose. Não temos muita variação aí. E você não precisa se preocupar com o pH do seu sangue, porque existem 2 órgãos que estão constantemente equilibrando, monitorando e mantendo dentro desse intervalo. Um deles são os seus pulmões. Quando você sai para caminhar de manhã e encontra uma ladeira grande, ao subir essa ladeira, você começa a respirar mais profundamente. E o motivo de respirar fundo é que suas células musculares estão consumindo mais oxigênio, mais glicose, liberando dióxido de carbono, talvez um pouco de ácido lático. O pH do sangue começa a cair, então as células do cérebro e os pulmões começam a respirar profundamente. Precisamos de mais oxigênio. E toda vez que você inspira, está absorvendo oxigênio e, a cada expiração, está eliminando dióxido de carbono. É dessa forma que os pulmões ajudam no equilíbrio, no balanço do pH do sangue. O outro órgão são os rins. Deixe-me mostrar como os rins fazem isso, porque é realmente fascinante a maneira como eles atuam. Aqui está a pequena unidade de filtragem. Ela se chama cápsula de Bowman, que fica no néfron. E esses são os túbulos que se entrelaçam levando o filtrado embora. Depois, ele é levado até a bexiga, onde será eliminado na urina. O sangue entra e circula ao redor das pequenas unidades de filtragem. E quando ele circula ao redor dessas unidades de filtragem, é ali que ocorre a filtragem. Ao sair da unidade de filtragem, ele passa ao redor dos túbulos. E é nessa região que o pH do sangue é equilibrado. Vamos supor que o pH do sangue esteja ficando muito ácido. É aqui nessa área de reabsorção que o pH é equilibrado, com o sangue liberando ácido extra nos túbulos para ser eliminado na urina. Agora, vamos supor que o pH do sangue esteja ficando muito alcalino. Nesse caso, é aqui que o ácido extra é retirado dos túbulos e devolvido ao sangue. Você pode ver que seus rins não estão apenas filtrando seu sangue. Eles desempenham um papel vital não só no equilíbrio do pH do nosso sangue, mas também nos níveis de sódio e água no corpo. Eles também ajudam a equilibrar a pressão arterial. Desse pequeno sistema de filtragem, são filtrados 180 litros todos os dias. 180 litros de filtrado. Em um período de 24 horas, 1.800 litros de sangue são filtrados. Mas nós só urinamos cerca de 1,5 litro. Há aproximadamente 160 litros que são reabsorvidos de volta para o sangue.
E é nesse processo que o pH é equilibrado. É ali que o sódio e a água são equilibrados, e é ali que a pressão arterial é regulada. Seus rins não apenas filtram seu sangue, eles também desempenham um papel muito importante na manutenção do equilíbrio, chamado homeostase. Seus pulmões e seus rins estão constantemente trabalhando, equilibrando o pH do seu sangue o tempo todo. O pH do seu sangue não pode mudar, como você pode ver, mas o pH da célula pode mudar. O pH da célula deve ser aproximadamente 6,5. Isso é levemente ácido, e há um motivo para isso. A substância mais ácida é o ácido sulfúrico, e o ácido sulfúrico viaja na velocidade da luz. O mineral mais alcalino é o cálcio, e na escala de velocidade, o cálcio nem sequer se move. Você já teve uma piscina? Todo dia você testa o pH da água? Porque se o pH da piscina ficar muito ácido, então os canos começam a corroer. Se o pH da piscina ficar muito alcalino, então algas começam a crescer nos canos. O jardineiro hidropônico está constantemente testando o pH da água onde as raízes das plantas estão, porque se o pH da água ficar muito ácido, as pequenas raízes queimam. Se o pH da água ficar muito alcalino, então as plantas não conseguem absorver os minerais da água com a velocidade necessária por causa dessa relação com a velocidade. Vamos para a célula. Estamos passando pela via metabólica de 20 etapas, depois entrando na via de 8 etapas. A glicose entra. Existem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 reações químicas antes da energia ser liberada. Cada uma dessas pequenas reações químicas depende do pH. Se o pH no nível celular ficar muito alcalino, todas essas reações químicas, e basicamente são milhões enquanto estamos aqui em pé ou sentados, vão acontecer devagar demais. Se o pH no nível celular ficar muito ácido, então elas acontecem rápido demais. O corpo funciona de acordo com um equilíbrio preciso, e garantir que o pH celular esteja como deve ser ajuda o corpo a funcionar corretamente. O pH do sangue não pode mudar, mas o pH da célula pode. Ele deve ser 6,5, levemente ácido, para garantir a velocidade adequada de absorção dos minerais. Com um pH celular de 5,5, é aí que o câncer próspera e onde o fungo também se desenvolve. Na nossa primeira aula, vimos a ligação entre fungos e doenças. Onde a Coca-Cola se encaixa nisso? A Coca-Cola está bem aqui em cima. É um veneno, com pH 2,6. E acho que você vai concordar comigo. A campanha publicitária mais fantástica que já existiu gira em torno da Coca-Cola. E sabe por quê? Porque não tem mais nada. Nada além disso. É um veneno. Você pode ver pela minha ilustração aqui o quanto o pH é importante. Mais uma vez, o pH do sangue não pode mudar, mas o pH da célula pode. Eu não sei você, mas alguns dos meus amigos quebram todas as regras todos os dias. Eles não respiram ar puro, não tomam sol, vivem naquela lista de coisas proibidas que vimos. Como estão tão cansados, recorrem àqueles estimulantes rápidos. Vão dormir muito tarde, não têm tempo para se exercitar, não têm tempo para uma alimentação nutritiva, só consomem rapidamente aqueles alimentos refinados. Água. Muita gente não gosta de água. Dizem, prefiro tomar suco, prefiro chá ou café. Estresse. Todo mundo estressado. A sociedade hoje é muito estressante. Quando todas as 8 leis da saúde são quebradas, isso cria um ambiente ácido. Os pulmões e os rins estão lutando, mas estão conseguindo manter as coisas assim. E então a pessoa toma uma lata de Coca-Cola ou uma xícara de café com algumas colheres de açúcar. Os pulmões e os rins já estavam lutando. O pH do sangue começa a cair. 7,34, 7,33, os alarmes disparam. O sistema tampão de último recurso é acionado. O cálcio é retirado de seu maior depósito, que são os ossos. Ele é retirado de uma forma não natural, porque era uma situação de crise. Ele entra no sangue na forma de fosfato de cálcio. Ele imediatamente neutraliza a acidez crescente do sangue,
7,33, 7,34, 7,35. Estamos salvos, mas a um custo. Agora temos cristais de cálcio livres circulando pelo sangue. O que o corpo vai fazer com isso? Ele deposita isso nas nossas articulações como artrite. Deposita nos ossos como esporões ósseos. Se acumula nos rins, contribuindo para pedras nos rins, e na vesícula biliar, contribuindo para cálculos biliares. Se acumulando em nossas artérias, contribuindo para a aterosclerose. Você já ouviu falar de todas essas condições? Todas elas são ilustrações da terceira lei de Newton, que diz que para toda ação existe uma reação igual e oposta. O corpo está reagindo numa tentativa de nos manter equilibrados e vivos, mas isso tem um custo. Mas o que provavelmente afeta o pH mais do que qualquer outra coisa é a comida que comemos. Agora eu gostaria de mostrar para vocês alimentos que têm efeito ácido no corpo e alimentos que têm efeito alcalino. Alcalino. O alimento que mais forma alcalinidade que você pode colocar no seu corpo é o limão. E você pode dizer, não, o limão é ácido. É mesmo, e ele é ácido onde deve ser. Existe apenas uma parte do nosso corpo que deve ser ácida, e essa parte é o estômago. Ele precisa ser ácido porque é somente em um ambiente ácido que essas pequenas ligações de proteína podem ser todas quebradas. Se alguém diz, eu tenho um estômago muito ácido, minha pergunta é, como você sabe? Eu sinto isso. Isso é. O problema não é a acidez. O problema pode ser que você está desidratado e não tem revestimento mucoso grosso e saudável. Alguns dizem, mas ele volta sobe. Esse não é o problema com o ácido. O problema é o portão, o esfíncter cardíaco. Se ele estiver forte e fechado, nenhum ácido vai subir. Consegue ver por que é preciso colocar o chapéu de detetive para descobrir por que essas coisas acontecem? O limão é ácido onde deve ser, no estômago. Todo molho de salada que servimos no nosso retiro de saúde contém limão. É um auxiliar digestivo. Mas quando o limão é absorvido, ele é primeiro quebrado em glicose e frutose, depois é absorvido pelo sangue, levado direto para o fígado, o gerente de projetos, e o gerente de projetos, o fígado, converte a frutose em glicose. Então a glicose está no sangue e é enviada para a célula onde ela é. Passa pelo caminho de 20 etapas, depois entra na pequena usina de energia, muitas vezes chamada de fornalha, porque a glicose do limão com oxigênio está sendo queimada aqui para nos dar energia. Toda a matéria no planeta Terra, quando é queimada, deixa uma cinza. E a comida que comemos não é exceção. O limão é ácido onde deve ser, no nosso estômago, mas quando é queimado em nível celular, ele deixa uma cinza alcalina. O que determina a diferença? É a composição mineral da planta. Esses alimentos aqui são ricos em minerais alcalinos, que são cálcio, magnésio, sódio, potássio e ferro. Esses são os 5 principais minerais alcalinos. E esses alimentos que vou escrever aqui em cima são ricos em minerais alcalinos. Já do lado ácido, os alimentos desta lista são ricos em minerais ácidos ou minerais formadores de ácido, que são cloro, enxofre e fósforo. Você percebe que, quando os alimentos são cultivados em solo com superfosfato, até mesmo alimentos que normalmente ou geralmente são alcalinos podem começar a ir para o lado ácido por causa do alto teor de fósforo. O segundo alimento mais alcalinizante que você pode comer são os vegetais de folhas verdes escuras. Eles são muito alcalinizantes. Isso também explica por quê. No primeiro dia no Misty Mountain Health Retreat, quando nossos hóspedes estão no primeiro dia de jejum com sucos, servimos cevada verde 3 vezes.
Muito resíduo começa a sair do corpo deles. Todo resíduo corporal é ácido. As únicas duas partes do nosso corpo que deveriam ser ácidas são o estômago e o resíduo que está saindo. Isso explica por que os motis verdes estão se tornando populares. Porque a grama de trigo, a espirulina, a cevada verde ou folhas de cevada e também a couve. A gente nem sabia o que era couve há 20 anos, até mesmo há 10 anos. Ela se tornou uma verdura muito popular. As verduras são muito alcalinizantes e são ricas em minerais alcalinos. Vegetais. Os vegetais também são alcalinizantes, mas há uma exceção entre eles, que é o grupo das solanáceas. Para algumas pessoas, esses vegetais têm um efeito ácido. Para outras pessoas, eles têm um efeito alcalino. Então, colocamos um ponto de interrogação aí, porque para alguns eles são ácidos, mas para outros têm efeito alcalino. Esse é o caso do tomate. O pimentão. Esses fazem parte do grupo de vegetais das solanáceas. Berinjela, e o que os fijianos chamam de batata do homem branco. Essa não é a batata doce. É o que muitas vezes também chamamos de batata irlandesa. A batata doce não é uma batata, é um inhame. Esses têm um ponto de interrogação porque, para algumas pessoas, tem um efeito ácido e para outras, tem um efeito alcalino. O que determina a diferença? Parece que, se a pessoa tem uma condição inflamatória no corpo, esse grupo de vegetais das solanáceas pode aumentar essa inflamação. Especificamente, estamos falando sobre, e o que é mais afetado, é a artrite. Já vi muitas pessoas vencerem a artrite ao deixarem de consumir solanáceas e aplicarem as 8 leis da saúde. Não é para sempre. É só por um período de tempo. Uma senhora me disse, Bárbara, todas as minhas articulações inchadas voltaram ao normal. Essa senhora está no final dos seus 60 anos. Ela disse, não sinto mais dor. Que maravilha! Tivemos uma senhora que participou do nosso programa. Ela tinha 43 anos. Ela disse, tenho artrite reumatoide. Ela contou, minhas articulações estavam muito inflamadas. Meu médico me receitou anti-inflamatórios bem fortes e corticoides. Ela disse, pouco a pouco, fui parando de tomar esses remédios porque, segundo ela, percebi que se eu tivesse noites de sono cedo, bebesse bastante água, me alimentasse direito, evitasse os estimulantes, eu conseguia controlar minha artrite. Mas ela contou, de vez em quando eu viajava e não me alimentava tão bem. Ela disse, aí eu voltava a tomar minha medicação, só por um tempinho, e quando conseguia controlar de novo, parava de tomar. Mas ela falou, eu não mostro isso para o meu especialista, porque ele não me atende se eu não estiver tomando a medicação. Então ela disse, eu vou lá, sorrio, concordo com a cabeça e pego a próxima receita. Mas ela disse, eu nunca uso. Ou ela disse, quase nunca. Depois de fazer o nosso programa e ouvir o que estou contando para vocês agora, ela ficou tão animada. Ela disse, eu acredito que agora vou conseguir lidar com minhas crises sem a medicação, só com o que aprendi aqui. Isso é uma boa notícia, não é? Eu adoro a história dessa senhora, porque é a história de uma mulher que assumiu o controle da própria saúde. Eu sinto pena dos médicos, naturopatas, nutricionistas, porque tantas pessoas vão até eles e entregam a própria saúde. É por isso que nós mesmos devemos ser o médico. Seu especialista, seu médico, seu naturopata são seus conselheiros. Existem alguns nutricionistas excelentes, mas também há outros que não são tão bons. Existem ótimos encanadores, ótimos construtores, mas também alguns que não são tão bons. Você pode levar isso para qualquer profissão. É por isso que você tem que buscar o seu próprio caminho. E se alguém te der um conselho, especialmente na área profissional, e isso não funcionar para você, você é quem manda. É você quem está vivendo nesse corpo. Muitos descobriram que, quando param de consumir o grupo de vegetais da família das solanáceas, a artrite começa a desaparecer. Que maravilha! Eu nunca imaginei que algo assim fosse possível quando eu era jovem. Veja, minha mãe morreu aos 51 anos de artrite reumatoide.
Eu tinha apenas 25 anos na época. Mas agora eu sei que isso pode ser vencido, e pode ser vencido de forma natural. Não é para sempre, é só até ser vencido. Uma senhora disse: eu posso comer tomate cru, mas não cozido. Outra senhora disse: eu posso comer o cozido, mas não o cru. Uma senhora disse: eu posso comer pimentão cru, mas não cozido. Outra senhora disse: eu posso comer o cozido, mas não o cru. Uma disse: eu posso comer o vermelho, mas não o verde. Outra disse: eu posso comer o verde, mas não o vermelho. Eu adoro essas histórias porque são histórias de pessoas experimentando isso no próprio corpo. Nós somos o médico. Se o corpo disser, vai fundo, faça. Meu corpo me diz, nem pense em colocar pimentão perto da sua boca. Você tem que ouvir o seu corpo. Meu marido come 5 vezes mais batata do que eu. É por isso que você é um médico aqui. Um dia, talvez eu consiga comer pimentão. O que acontece quando eu como? Fica me incomodando a tarde toda e minha energia simplesmente vai embora. Então eu escuto o meu corpo. Quando você cozinha o tomate? Com óleo. E acho que você vai concordar comigo. O melhor óleo para cozinhar tomates é o azeite de oliva. Quando você junta esses dois, o licopeno é liberado. Veja, o licopeno faz parte da família da vitamina A, que é uma vitamina lipossolúvel. O licopeno não está disponível no tomate cru. Ele nem mesmo está disponível no tomate cozido, a menos que seja cozido com uma gordura. Tudo cru é extremo, e tudo cozido também é extremo, porque o cru vai fornecer o que o cozido não fornece e o cozido vai fornecer o que o cru não fornece. Eu mesma procuro manter mais ou menos 50-50, 50% cozido, 50% cru, por causa das diferentes coisas que são liberadas em cada estado. Por isso que eu coloco um ponto de interrogação. Se você ama essa comida, se ela lhe faz bem, se você não tem artrite, e se você tem artrite e ama esse alimento, como uma senhora me disse, eu amo esse alimento. Eu perguntei, e quanto você ama a sua artrite? Não é para sempre, é só até você vencer isso. Você já viu uma hortênsia? É um arbusto enorme, verde, e tem flores assim por toda parte, e cada flor tem várias florzinhas. Às vezes você vê uma hortênsia e as flores são todas rosas. Às vezes, elas são todas magentas. E outra hortênsia tem flores roxas, e outra tem flores azuis. Não são tipos diferentes de hortênsia. O jardineiro mexe no pH do solo, porque em pHs diferentes, cores diferentes aparecem na planta. E assim como o jardineiro mexe no pH do solo para obter flores de cores diferentes em suas hortênsias, nós também podemos mexer no pH do nosso solo, ou seja, da nossa célula, e obter diferentes condições de saúde no nosso corpo. É interessante notar que o jardineiro busca um pH do solo muito parecido com o pH da célula. O jardineiro busca um pH celular de 6,4. Os vegetais têm um efeito alcalino. Para alguns, isso tem um efeito ácido, e para outros, tem um efeito alcalino. Fruta. As frutas também ficam com um ponto de interrogação. Deixe-me explicar. Se uma pessoa tem presença de levedura no corpo e consome uma dieta rica em frutas, o açúcar das frutas vai alimentar a levedura, e à medida que a levedura se alimenta do açúcar da fruta, ela libera ácido acético, libera ácido lático, libera ácido úrico e libera álcool. Como você pode ver, o álcool. A levedura prepara o próprio terreno. Então, quanto mais açúcar a levedura recebe, mais resíduos são produzidos, mais ácido fica o ambiente. A levedura prepara o próprio terreno. Ela cria exatamente um ambiente de pH 5,5 no qual próspera.
Portanto, se alguém tem presença de levedura no corpo, minha sugestão é reduzir bastante o consumo de frutas por um período de tempo. Na nossa primeira palestra, mostrei a ligação entre câncer e fungos. Se alguém vem aqui querendo ajuda para vencer o câncer, minha sugestão é cortar todas as frutas por pelo menos 6 semanas. Em um dos livros que citei outro dia, o Dr. Holland diz: quando você priva as células cancerígenas de glicose, elas se autodestroem. E é por isso que a fruta fica com um ponto de interrogação. Uma senhora disse: Bárbara, mas fruta faz bem. Eu disse: fruta é excelente. Mas se a pessoa tem presença de levedura no corpo, ela precisa reduzir bastante o consumo, só por um período de tempo. Lembre-se, você está mexendo com o pH da sua célula para criar certas condições. O painço é um grão alcalino. A quinoa também é um grão alcalino. O trigo sarraceno é um grão alcalino e o amaranto também é um grão alcalino. A maioria das pessoas não conhece o amaranto. Se você olhar esse grão, ele parece quase como grãos de areia. É tão pequeno e quando você cozinha, ele fica como um bloco de mingau. Sugiro que as pessoas usem 3/4 de painço com talvez 1/4 de amaranto, ou até meio a meio fica bem gostoso. Outros 2 grãos, espelta e camut. Deixe-me contar a história do trigo neste momento. O trigo original, o trigo que Deus criou, era chamado de encorne, e esse trigo tinha uma estrutura muito frágil, e a estrutura a qual me refiro é o glúten ou a estrutura proteica. Era muito frágil. A fragilidade é importante. Frágil significa que, quando é moído, ele se quebra. Quando é cozido, ele se quebra. Quando você mastiga, ele se quebra ainda mais. Suas enzimas digestivas quebram ainda mais. E ele é facilmente absorvido e utilizado pelo corpo. Não se sabe ao certo quando, mas em algum momento, o encorne fez um cruzamento selvagem ou um cruzamento natural de campo com capim selvagem, e isso produziu o trigo emef, que é um pouco mais complexo do que o original, mas ainda assim tem uma estrutura bastante frágil. E por causa da crise de fome nos anos 1950 no México, na África e na Índia, um grupo de cientistas no México hibridizou o trigo. Eles fizeram isso para produzir uma planta que tivesse um alto rendimento de grãos, e conseguiram. Originalmente, o trigo sempre crescia dessa altura. Quando produzia um rendimento maior, o caule dobrava e eles perdiam a colheita. Então eles voltaram à estaca zero e criaram uma planta de trigo que só crescia até essa altura. Ela tem um caule grosso e resistente. Continua tendo aquele alto rendimento, e esse é o trigo hibridizado que conhecemos hoje. O Dr. Norman Bullock ganhou um prêmio Nobel pelo seu trigo hibridizado. Isso salvou a vida de aparentemente milhões de pessoas, porque tem um rendimento de grãos muito alto. Na verdade, um fazendeiro disse que consegue colher 10 vezes mais grãos por acre com esse novo trigo hibridizado do que com qualquer outro tipo de trigo. E a gente não reclama disso. Mas o que nunca foi discutido foi o efeito desse trigo hibridizado no intestino dos seres humanos. Na minha última palestra, mostrei como ele certamente mudou a estrutura do amido, mas quero mostrar como mudou a estrutura do glúten. Esse trigo hibridizado tem uma estrutura de glúten, ou proteína, incrivelmente complexa. Muito complexa. E é quase como se só um estômago de ferro conseguisse digerir isso. Na minha última palestra, mostrei o estômago e mostrei como muitas pessoas não estão cuidando direito do estômago. Também mostrei anteriormente o revestimento do trato gastrointestinal e como os micro-organismos são responsáveis pela quebra, absorção e proteção. Temos uma perda nesse nível. Temos uma perda de ácido clorídrico em combinação com esse trigo hibridizado.
O que está acontecendo é que glúten parcialmente digerido está entrando na corrente sanguínea. Eles não são reconhecidos, são vistos como inimigos, e então mais glóbulos brancos são produzidos para tentar lidar com isso, e aí começam a surgir todas as alergias. Se esse trigo é transformado em pão de fermentação natural, o pão de fermentação natural é um pão cultivado, e ele quebra diretamente a proteína ou o glúten do grão. Resulta em uma estrutura proteica certamente menos complexa, mas ainda não tão frágil quanto estas. Você ainda pode encontrar um híbrido selvagem ou de campo desse trigo emmer, que é chamado de espelta. E a estrutura da espelta é essa estrutura que estava no trigo emmer, uma estrutura bastante frágil. E se esse pão de espelta, ou melhor dizendo, essa farinha de espelta, for transformada em pão de fermentação natural, ela pode retornar quase ao trigo em cor no original, com sua estrutura muito frágil. Se alguém tem doença celíaca, não consegue nem mesmo tolerar a espelta. Mas se a pessoa é intolerante ou sensível ao glúten, geralmente consegue consumir a espelta. Já conheci pessoas que não conseguem consumir espelta, mas conseguem comer pão de espelta de fermentação natural. E é por isso, porque ele retorna a uma estrutura mais frágil. Então é esse trigo hibridizado aqui que você vai encontrar em todo o pão, em todo o cereal, em toda a massa, em todo o bolo, em todo o biscoito. Está em todo lugar, porque foi nos anos 1970 que esse trigo hibridizado se espalhou pelo mundo. Na Austrália, esse trigo hibridizado ficou bem estabelecido provavelmente nos anos 90. Se você for para o oeste da Austrália hoje, todo o trigo tem apenas essa altura. E dá para entender por que os agricultores adoram, porque eles conseguem mais grãos, ou seja, mais dinheiro, e isso é compreensível. Mas o que nunca foi considerado é o efeito desse trigo hibridizado no trato gastrointestinal e até mesmo em todo o corpo humano. Deixe-me mostrar outro aspecto disso. Aqui está o revestimento do trato gastrointestinal e aqui está a flora intestinal, como mostrei para vocês outro dia, que cobre o revestimento do trato gastrointestinal. E vocês lembram que eu mostrei como ela é responsável pela quebra, absorção e proteção? E quando as pessoas tomam antibióticos, pílula anticoncepcional, corticoides, etc., muitas coisas, você começa a ter um comprometimento ou até a morte dessa flora intestinal. E outro dia eu mostrei como essa flora intestinal nutre essas células. Então aqui temos uma célula feliz e aqui temos uma célula infeliz que reveste o trato gastrointestinal. Quando esse trigo hibridizado passa pelo intestino dos seres humanos, ele se decompõe em uma substância chamada glutomorfina. Morfina é um derivado opiáceo. Isso é uma representação de glutomorfina. Se a glutomorfina chega aqui, nesta parte, digamos, em um intestino saudável, aquela célula ali tem a capacidade de eliminar a glutomorfina. Ela tem a capacidade de remover a parte da morfina dessa decomposição. E assim, o que entra no sangue é apenas gluto. Agora, se a glutomorfina chega a esta seção, esta célula triste aqui, porque ela não recebe nutrição da flora intestinal, não consegue remover o aspecto da morfina, e assim a glutomorfina entra no sangue. Ela é levada até o cérebro, e os receptores opioides do cérebro a captam. Isso explica porque está bem documentado em muitos artigos científicos que, quando uma criança autista é retirada totalmente do trigo e dos laticínios, ela apresenta uma melhora de 50% no autismo. O que são os laticínios? Quando eles são quebrados, se decompõem em casomorfina e exatamente a mesma coisa acontece. Se você tem células saudáveis, elas conseguem remover a morfina. Se você tem células não saudáveis, que não estão sendo nutridas pela flora intestinal, elas não conseguem remover a morfina. E o Dr. Andrew Wakefield, em seu livro Callous Disregard,
Mostrou de forma muito clara. Sua equipe de patologistas provou repetidas vezes que o intestino de crianças autistas não está funcionando bem. Você consegue ver que temos algumas coisas acontecendo aqui? O que temos é o trigo hibridizado. O que temos é uma flora intestinal comprometida. Mas também temos que os australianos estão exagerando no consumo de trigo. Vamos dar uma olhada em quantos itens dessa lista de carboidratos são de trigo. Trigo, 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 trigo. A maioria dessa lista vem do trigo. Os australianos estão realmente exagerando no trigo. Quantas pessoas você conhece que comem cereal e torrada no café da manhã, macarrão no jantar, sanduíches no almoço, bolos, biscoitos ao longo do dia? Isso é quase 100% trigo. Já falamos sobre os perigos do alto consumo de carboidratos, mas há um carboidrato ali que é mais perigoso do que qualquer outro, e é o trigo. Na minha última palestra, mostrei o perigo do amido presente no trigo. Agora estou mostrando o perigo do glúten ou da proteína do trigo. Mas temos outro problema, e esse problema é que as crianças estão sendo alimentadas com certos alimentos cedo demais. Os primeiros dentes que as crianças têm são chamados de dentes de leite. São 4 em cima e 4 embaixo. E eles são chamados de dentes de leite, porque você sabe o que as crianças deveriam estar comendo nessa fase? Leite. É na fase dos dentes de leite, que começa por volta de 7 meses e meio, 8, 9, 10 meses de idade. É nessa fase que você oferece pequenas degustações ao bebê. Eu costumava dar aos meus bebês um talo de aipo para chupar, uma ameixa bem dura que eles chupavam por um tempo, um pedaço de maçã talvez dentro de um saquinho de rede, uma cenoura, só pequenas provinhas. É só isso que eles deveriam receber, porque na fase dos dentes de leite, o principal alimento deve ser o leite. Depois, por volta de 14 a 20 meses de idade, aparecem os próximos dentes, que são os molares. Eles nascem mais ou menos aqui e são os dentes trituradores. Quando os molares nascem, então uma enzima é liberada na boca. É uma amilase. Ela se chama ptialina e a ptialina é a enzima que quebra o amido. Mas você sabe o que isso significa? Nenhum bebê tem a capacidade de digerir amido até que a ptialina seja liberada. E a ptialina só é liberada quando os molares já nasceram completamente. E o que dizem para as mães darem de comer aos seus bebês entre 4 e 6 meses de idade? Cereal de arroz, farinha láctea, puro amido. Recentemente, foi há cerca de uma semana, eu sempre observo bebês, como eu amo bebês, e havia um bebezinho sentado, com uns 10 meses de idade, com um pãozinho na mão. E o que aconteceria se eu tentasse falar isso para aquela senhora? Ela diria: como você ousa me dizer o que devo dar para o meu bebê comer? Eu tenho que esperar até que venham falar comigo. É por isso que essa informação é tão importante. Precisamos parar essa epidemia de intolerância ao glúten. E isso está acontecendo porque os bebês estão sendo alimentados muito cedo. Coisas estranhas estão acontecendo hoje em dia. Você sabia que adultos estão tomando leite e bebês estão comendo comida? Estranho. As pessoas perguntam: que leite você toma? Eu digo: eu já fui desmamado. Eu bebo. Eu como comida. Leite é para bebês. Onde a maioria das pessoas bebe leite? No café, no chá e no cereal. Eu não como cereal. Eu não bebo chá nem café, então não preciso de leite. Não é à toa que temos uma epidemia de intolerância ao glúten. É o trigo hibridizado. É o jeito como o trigo é cultivado, com todos esses superfosfatos. Então estamos perdendo os minerais do solo. Nós não estamos recebendo os minerais no trigo, por isso ele não pode ser digerido corretamente. Os bebês estão sendo alimentados cedo demais. E é o trigo hibridizado. Amêndoas e castanhas do Pará são as duas oleaginosas alcalinas.
A amêndoa é chamada de rainha de todas as oleaginosas. Ela merece esse título porque as amêndoas são alcalinas. As amêndoas são muito ricas em proteína, muito ricas em ferro, muito ricas em cálcio. Elas são as rainhas. A castanha do Pará também é uma oleaginosa muito importante, porque é fenomenalmente rica em selênio, um mineral muito importante, especialmente para a glândula tireoide. Veja, a glândula tireoide precisa de selênio para converter o iodo em tiroxina. E as obturações de mercúrio têm afinidade com o selênio. A maioria das pessoas com obturações de mercúrio na boca tem baixos níveis de selênio. Alguém pode desenvolver um problema de tireoide por causa das obturações de mercúrio na boca. Só precisamos de 5 castanhas do Pará por dia para obter todo o selênio de que precisamos. A quantidade de selênio na castanha do Pará é cerca de 10 vezes maior do que em qualquer outro alimento. Soja, feijão de lima e lentilha são as 3 leguminosas alcalinas especialmente conhecidas. Ontem, falamos sobre a soja, e eu mostrei como a soja só é um problema se for geneticamente modificada e não for cultivada de forma orgânica. Todas as sementes têm um efeito alcalino. A substância mais formadora de ácido que pode entrar no seu corpo é o ácido cristalizado puro que foi extraído da cana-de-açúcar. O trigo hibridizado TAN, a hibridização do trigo, também criou um trigo que tem um efeito muito ácido no corpo. No seu livro, O Estudo da China, o Dr. Colin Campbell mostra muito claramente como o efeito altamente ácido da carne no corpo humano alimenta o câncer. O álcool não é um alimento, mas cria um efeito muito ácido no corpo. Queijo envelhecido. O que é o azul do queijo de veia azul? É mofo. E o mofo é muito ácido, adora um ambiente ácido. Ele cria um ambiente ácido. Todos os queijos envelhecidos adquirem seu sabor do mofo. Então, vou fazer uma distinção aqui. Vamos colocar aqui um pH de 7 e ali, seus queijos frescos, como feta, cottage. E hoje em dia você pode encontrar alguns fetas de cabra e ovelha bem bons. Eu normalmente não como feta, mas se eu estiver viajando e não houver muitas opções, talvez eu coma um pouco de feta. O tabaco não é um alimento, mas cria uma condição muito ácida no corpo. Todos os outros grãos, exceto milheto, quinoa, trigo sarraceno, amaranto, espelta e camut, todas as outras leguminosas, exceto feijão de lima, soja e lentilha, e todas as outras nozes, exceto a castanha do Pará e a amêndoa, têm um efeito ácido no corpo. Para manter esse pH celular de 6,5, devemos consumir de 20% a 30% de alimentos formadores de ácido e aproximadamente 70% a 80% de alimentos formadores de alcalinidade, diariamente. Essa proporção vai manter o pH em 6,5. E esses 20% a 30%, idealmente, vêm desta seção aqui. Como seria a maioria dos australianos? 90? 10. Não sei você, mas eu já conheci alguns vegetarianos doentes. E eu percebo que eles vivem por aqui, mas especialmente vivem aqui. Isso é o cereal e torrada no café da manhã, sanduíches no almoço, macarrão no jantar. O equilíbrio é essencial. O corpo funciona de acordo com o equilíbrio preciso. Uma das maneiras mais fáceis de manter esse equilíbrio é comer mais vegetais, especialmente folhas verdes escuras. Comece a explorar outros tipos de grãos. Uma senhora disse: "Eu adoro nozes e elas são do lado ácido." Eu disse: "Tudo bem, você precisa de um pouco de acidez. O problema só aparece quando isso é feito em excesso. Precisamos de equilíbrio."
Quando fazemos nosso programa de 2 dias de sucos no Misty Mountain Health Retreat, oferecemos uma alimentação 100% alcalina e no primeiro dia em que os hóspedes comem, que é na quarta-feira, a dieta ainda é majoritariamente alcalina. Como eles estão em processo de desintoxicação, ainda muita acidez sendo eliminada do corpo. Tudo é uma questão de equilíbrio, e se você fritar batatas em imersão, pode levá-las para o lado ácido. E se você fermentar os grãos pelo método de fermentação natural, eles podem ficar um pouco mais alcalinos. E se você germinar suas leguminosas, com certeza pode trazê-las para o lado alcalino. Mas tenha muito cuidado com os brotos, porque muitos brotos, por estarem sempre úmidos, podem desenvolver mofo. Mas quando você germina seus grãos, na verdade está trazendo-os de volta ao estado de planta. Então você realmente reduz o nível de proteína. Por exemplo, uma xícara de lentilhas fornece cerca de 15 gramas de proteína. Uma xícara de brotos de lentilha lhe dará 6,5 gramas de proteína. Então você está trazendo isso de volta para uma planta. Uma senhora disse: "E o arroz? Eu adoro arroz." O arroz é um bom grão, mas pode ser consumido em excesso. Tudo é uma questão de equilíbrio. Novamente, focar nas folhas verdes escuras, nos vegetais e nos diferentes grãos vai te ajudar a manter esse equilíbrio. Assim como o jardineiro manipula o pH do solo, você pode manipular o pH das suas células para criar doença ou para criar saúde. Portanto, o conhecimento sobre os vegetais que formam alcalinidade, os grãos que formam alcalinidade, permite que todos comecem a incluir mais desses alimentos no seu estilo de vida e a reduzir aquilo. Vamos dar uma olhada na nossa lista de carboidratos e ver quantos deles estão do lado ácido. Macarrão, pão, cereal, torta, pizza, arroz, açúcar. E se você fritar as batatas, elas também entram nessa lista. Os vegetarianos doentes que conheci são aqueles que basicamente vivem só na seção dos carboidratos. Mas veja bem, já conheci vegetarianos muito saudáveis e eu sou vegetariano. Eu acho que é uma dieta superior, mas precisa ser feita da maneira certa. A maioria dos vegetarianos que conheço tem deficiência de proteína. Quando você para de comer carne, precisa substituir por uma proteína vegetal, que são as leguminosas, aqui e aqui. Novamente, mantendo o equilíbrio. Se você comer grão de biquinoses, pode equilibrar isso com uma grande salada de folhas verdes e um refogado de legumes. Novamente, é manter o equilíbrio. Temos um creme que oferecemos aos nossos hóspedes para colocar no milhete no primeiro dia. Chama-se creme de castanha do Pará. É uma xícara de castanha do Pará batida até virar pó. Depois você despeja uma lata inteira de peras em calda natural e bate novamente até virar um creme. E como você pode perceber pela minha descrição, esse creme de castanha do Pará é um creme alcalino delicioso que os hóspedes gostam muito de colocar no milhete. Você pode encontrar pães feitos de espelta e camut. Você também pode encontrar pães feitos de painço. Há uma variedade de pães que você pode conseguir assim. Estão surgindo muitos produtos agora por causa da epidemia de intolerância ao glúten. Então você pode encontrar muitos tipos diferentes de pães e biscoitos. Você pode encontrar massas feitas com esses outros grãos. Você só precisa ler os rótulos para encontrá-los. O que estou dizendo é que cada pessoa tem seu próprio médico dentro de si. E ter informações sobre como você pode manipular o pH em nível celular, promovendo uma condição de cura no corpo, é uma informação importante. Além disso, as 8 leis da saúde. Quando respiramos ar viciado, ar mofado, ar ruim, isso cria uma condição ácida. Por isso, é muito importante verificar o ar da sua casa. Deixe as janelas bem abertas. Se você tem carpete, certifique-se de aspirar regularmente. E uma ótima dica para limpar um carpete antigo
Caso você não consiga removê-lo, é polvilhar bicarbonato de sódio por toda a superfície. Deixe agir por algumas horas, seco, e depois aspire tudo. O bicarbonato de sódio, por ser tão alcalino, elimina qualquer organismo anaeróbico, que é o caso dos fungos e do mofo. No início da semana, falei sobre o Dr. Tullio Simoncini, que está injetando bicarbonato de sódio diretamente nas células cancerígenas. Essa onda de alcalinidade simplesmente elimina as células. O bicarbonato de sódio alcaliniza. Algumas pessoas perguntam: posso beber? Tudo o que ele vai fazer é alcalinizar o pH do seu estômago e você quer que ele seja ácido. A única situação em que eu talvez recomendaria beber bicarbonato de sódio seria se alguém tivesse câncer de estômago. Eles podem tentar isso. Certifique-se de que o ar da sua casa é puro e limpo. A luz do sol alcaliniza. Se você ficar no sol até sua pele queimar, isso pode criar uma condição ácida. Mas a quantidade certa de sol alcaliniza. Ontem, vimos as coisas que podem causar uma condição muito ácida no seu corpo, referindo-se aos estimulantes. Isso inclui álcool, cafeína. E a cafeína foi esquecida aqui. Desculpe por isso, a cafeína é outra. Alimentos e bebidas com cafeína criam uma condição muito ácida no corpo. E muitas pessoas usam a cafeína para se dar um gás, especialmente quando combinam com açúcar. Como mostrei para vocês na última palestra, ela dá um pico inicial, mas depois causa uma queda, e o efeito da cafeína e do açúcar pode ser visto na posição em que a Coca-Cola se encontra. Tivemos um homem de um cargo bem alto na Bundaberg Sugar Company que participou do nosso programa, e ele disse: 15 colheres de chá de açúcar em uma lata de Coca-Cola. Isso é um ambiente muito ácido. Certifique-se de ir para a cama cedo, bem hidratado e bem nutrido. Assim, você não vai precisar recorrer aos estimulantes. E temperança significa não colocar nada no corpo que vá prejudicá-lo e consumir com moderação as coisas boas. Quando você está comendo alimentos nutritivos, altamente alcalinizantes, respirando ar fresco, indo para a cama cedo, o que alcaliniza, se exercitando todos os dias, o que cria um ambiente alcalino, comendo uma dieta adequada, que eu já ilustrei aqui, estando bem hidratado e tendo paz no coração. Eu encontrei paz quando entreguei meu coração a Deus aos 25 anos de idade. Nós precisamos de paz. Muitas pessoas hoje em dia não têm paz no coração. Todas essas coisas criam uma condição ácida. Mas quando você começar a implementar essas coisas, combinando as 8 leis da saúde com essa dieta mais alcalina, você não precisará de café. Você não vai precisar desses estimulantes artificiais. Uma senhora me disse: o café é o que me faz levantar e começar o dia de manhã. Minha próxima pergunta é: por que você precisa de algo para te fazer levantar e começar o dia? Por que você precisa de algo para te dar impulso de manhã? É porque foi dormir muito tarde? É porque está desidratado? É por causa daqueles travesseiros mofados? É porque o carpete do seu quarto não é aspirado há um tempo? Consegue perceber por que precisamos colocar o chapéu de detetive? Todos nós precisamos ser investigadores particulares para descobrir por que essas coisas acontecem. De que adianta recorrer à cafeína se os travesseiros mofados continuam lá? De que adianta recorrer à cafeína para conseguir esse estímulo se ela não vai te dar uma energia que dure? É uma falsa sensação de euforia. É uma euforia passageira. Ela é muito breve e o tombo que ela causa depois é maior do que o pico que ela te proporciona. Ao implementar essas 8 leis da saúde, adotando uma dieta rica em alimentos que formam alcalinidade e pobre em alimentos que formam acidez, idealmente eliminando essa lista principal para que tenhamos apenas cerca de 20 a 30% de alimentos formadores de ácido. Isso é como um jardineiro mexendo no solo para obter flores de cores diferentes em suas hortênsias. Você pode, de fato, brincar com o pH do seu solo ao implementar tudo isso e alcançar uma saúde excelente, uma saúde adequada.
O que é saúde adequada? Energia, olhos que enxergam, ouvidos que ouvem, dormir bem, digestão funcionando bem. Você ainda pode escalar montanhas com seu neto aos 70 anos de idade. Não é isso que todo mundo quer? E isso está ao alcance de todo ser humano. Essa é a boa notícia.